Pedro ou Kefa Aleph, capítulo 1. Educare. O mestre Pedro é o primeiro da escola. Nós vimos isso nos graus, principalmente de Yohanan Moshe. Se você não sabe o que é Yohanan Moshe, é João Marcos, que na verdade não é o Evangelho de Marcos. Quem lembra? Cadê os bons alunos e bons professores aqui, hein? Quem lembra que o famoso Evangelho de Marcos, na verdade, não é de Marcos? Porque Marcos era discípulo de Pedro. E aquele evangelho, na verdade, é o evangelho de Pedro. Muito bem? Lembrando que este não é o primeiro livro de Pedro. Nós vimos nos originais de Yohanan Moshe, João Marcos, que é o mesmo que João Moisés, que aquele foi o primeiro livro de Pedro de fato, registrado por Marcos, seu discípulo, com sua versão e testemunho sobre a vida do nosso rabonista, mestre dos mestres, Jesus Cristo. Pedro foi mestre substituto de Jesus, que fundou uma escola por cerca de 37 anos. Kefa, em aramaico, significa pedra. Já no grego, na transliteração, é Petros, que significa pedra pequena. Petra seria a rocha, Christus, como diz o Salmo 40, que deu origem a uma pedra menor, pedra que rola, pedregulho, pedregal, pedrisco, pedra de rio, Petros, que mais tarde latinizou para Petrus. Mas os católicos vão refutar os evangélicos, alegando que mesmo com essa mudança no grego, no aramaico, Kefa, que é o que vale o aramaico e não o grego, no aramaico, Kefa é rocha. Inclusive, Matiarro foi escrito em aramaico e em grego. Então nós temos no aramaico Kefa para rocha, pedra grande, mas para pedra pequena é Evna. E aí que está o problema. Então, se um padre for participar de um debate com um pastor, vai dar uma surra no pastor. Assim como se um maçom for participar de um debate com um padre, vai dar uma surra no padre. E se um Rosa Cruz for participar de um debate com um maçom, o Rosa Cruz vai dar uma surra no maçom. Quem está entendendo? Por quê? Primeiro é a busca por toda a verdade. Segundo, é o que aquele grupo que você pertence permite falar. Eu não vou colocar o X nessa, senão vocês vão dizer que nós estamos sendo donos da verdade e arrogantes. Mas vocês sabem o que uma pessoa com a visão da filosofia X pode fazer numa conversa com qualquer pessoa. Nós temos a capacidade de conversar com qualquer pessoa. Vocês têm, vocês que são evoluídos. Veja, se o pastor é preparado teologicamente para falar sobre Petra e Petros, e o padre não é muito preparado, o pastor ganha. Mas se o padre for preparado, o pastor perde. Porque, de fato, no aramaico, pedra pequena é Evna. Vocês podem escrever isso daí? Evna, E-V-N-A. E pedra grande é Kefa. Portanto, é muito fácil você ficar com essa de Petra e Petros se você está no grego. No grego, realmente. No grego, 1-0 para os evangélicos. Mas se você vai mais um pouco para trás, no original, que é o aramaico, então quem vai ganhar são os católicos. Como na questão de Jesus ter tido irmãos ou não. Quem lembra que eu revelei para vocês? Se são irmãos ou primos, que na origem, na raiz original, irmãos e primos vinham da mesma raiz.
Pois é. E, portanto, Pedro é o primeiro Papa. Bom, a Igreja Católica Apostólica Romana, anagrama ICAR, não existia. Então, nem era o primeiro Papa, como também não era o primeiro pastor, pois só existem pastores a partir de Calvino e com o título da forma que você conhece, cargo e salário, só há um pouco mais de 100 anos. Como metáfora, pai e pastor, Pedro era os dois, pois era um bom mestre, mas não mais importante que Paulo. Entenda, na questão metáfora e não título, de fato, Pedro era pai e Pedro era pastor. Porque todo professor, todo bom professor, aliás, todo bom docente ou até mesmo terapeuta, os profissionais dessa área, são como pastores, guias e como excelentes pais. Pais em alguma área cognitiva, que nós chamamos de espiritual, isto é, não material. Pois era um bom mestre, mas não mais importante que Paulo. Pois Paulo precisou ensinar Pedro e Tiago sobre o que é graça, como nós vimos, e todos devem colar esse grau indispensável de Atos Marcelerim 15 e de Galutiá Gálatas 2, bem como toda a carta de Virim, que é toda a carta aos Hebreus. Por quê? Porque a carta aos Hebreus, na verdade, escondida, é a carta de Paulo à igreja que estava em Jerusalém. Isto é, endereçada a Pedro, Tiago e João. Se Tiago já tivesse morrido, que é possível, que ele pode ter morrido entre 62 a 65, pelo menos foi a Pedro. E se Pedro estivesse em Roma, não importa. O conteúdo da carta era para aqueles que foram alunos de Pedro e Tiago que ficaram em Jerusalém. E que agora, como não estavam mais lá, e Paulo perto de morrer, Paulo disse, sabe o quê? Eu vou escrever uma carta para os judeus, os meus irmãos de sangue, para que eles evoluam, para que eles deixem dos rudimentos. Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. Sua esposa era de uma família rica, ele era empresário com seus irmãos no ramo de pesca, e sua esposa era de uma família rica, e moravam numa casa própria na cidade romana, assim chamada de Cafarnaum. Pedro e João eram muito próximos. Pedro foi assassinado entre 64 a 67 depois de Cristo. Isto é, bem no início do microapocalipse. A Igreja Católica diz que ele morreu em Roma, mas os protestantes negam, dizendo que ele morreu em Alexandria, no Egito, que é uma cidade hoje com mais de 5 milhões de habitantes, ou em Antioquia, que é hoje a Turquia. O fato é que, por causa disso, o seu provável túmulo está localizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, naquela catedral riquíssima, o qual, esse túmulo, foi descoberto em 1950. Tem alguém aqui com mais de 70 anos de idade que lembre, quando criança, desse episódio? Quando foi descoberto esse túmulo? Clemente, rabino cristão de Roma e discípulo de Pedro por volta de 96 depois de Cristo, confirmou que Pedro e Paulo morreram em Roma. Preste atenção. Se isso foi verdade, em nada muda a história original e nunca será um aval para o Vaticano, a Igreja-Estado, Estado-Igreja e o Papado. Este é o ponto. Inácio de Antioquia, rabino cristão, eu digo rabino cristão porque o catolicismo é a extensão do judaísmo, no ano 107 depois de Cristo, e o rabino cristão Papias, no ano 140 depois de Cristo, também confirmaram Pedro e Paulo em Roma. Mais tarde, o rabino cristão Dionísio de Corinto, ano 170 depois de Cristo, e Gaio, rabino romano, também cristão, em 199 depois de Cristo, confirmaram Pedro e Paulo em Roma. Orígenes, então, em 250 depois de Cristo, confirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Eusébio,
rabino cristão de Cesareia, ano dos 320 depois de Cristo, o mesmo que confirmou que a Trindade não existia, Eusébio de Cesareia, documentos que a gente tem no ex.tv.br, muito menos Mateus 28:19, Eusébio confirmou esse acréscimo de Mateus 28:19 da Trindade como é hoje, e também Epifânio, rabino cristão do Chipre, no ano 400 depois de Cristo, confirmaram Pedro em Roma. Mas todos esses dados históricos são do que nós chamamos de tradição. Tradição católica ou tradição judaica. Portanto, impossível de se confirmar se também não são acréscimos católicos para consubstanciar, corroborar em favor deles, em favor do cristianismo católico. Entenderam isso? Se a tradição estiver certa, de fato, então, encontraram em 1950, encontraram, entre aspas, os restos mortais de Pedro, seu túmulo, onde está a Basílica do Vaticano. E ele morreu, então, portanto, crucificado de cabeça para baixo, porque não quis morrer crucificado verticalmente, na posição normal de um crucificado, como Jesus Cristo, por não se achar digno de morrer da mesma forma que seu mestre, morreu em Roma. Ele e Paulo. Qual o problema disso? Nenhum. Repito, isso não é aval nem para o Vaticano, Igreja-Estado, Estado-Igreja, e nem sequer é aval para o papado. Tendo como base todo esse conhecimento, esse pano de fundo, podemos iniciar. Pedro inicia. Pedro, mestre enviado de Jesus Cristo aos cristãos peregrinos dispersos no Ponto, é uma região muito importante, muito conhecida na época, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Escolhidos pelo Criador de acordo com sua onisciência e presciência atemporal. Primeira importância aqui. Ele não faz uma carta a todos, ele faz uma carta a uma grande parte dos cristãos espalhados pelo mundo. Embora mesmo assim, essas cartas de Judas, João, Pedro e Tiago são chamadas de epístolas católicas, epístolas universais. Realmente tem valor universal, porque tem valor para toda a cristandade. Agora, está claro aqui que é uma carta de Pedro a essas escolas. Segundo ponto a ser analisado é que aí na sua Bíblia, dependendo da tradução, vai falar sobre uma presciência ou pré-conhecimento sobre aqueles que venceriam o mundo. E daí surge toda guerra ideológica e absolutamente inútil entre arminianismo e calvinismo. Então eu queria que você escrevesse aí, porque é muito importante você anotar isso no seu caderno, sobre o que vem a ser eleitos. Toda vez que a sua Bíblia aparecer a palavra, o termo escolhidos, eleitos ou derivados como os elegeu, está falando, na verdade, da onisciência e presciência atemporal. Porque o Criador não está preso a essa dimensão ilusória, que nós temos uma ilusão de distanciamento, nós temos uma ilusão de 2D, 3D, de dimensão de largura, comprimento, altura. Por isso delta, inclusive, que está aí no título, a pirâmide. Essa ilusão também de inocência, consciência, onisciência, que é outro delta. Ele é, portanto, onisciente, presciente, atemporal. A diferença é que onisciente é todo o conhecimento, toda a sabedoria é dele, não existe um conhecimento que não venha dele. Presciência é o que acontece com o Criador a partir da sua onisciência, quer dizer, ele passa a saber antecipadamente. Por isso que tem os vaticínios, por isso que tem os profetas, porque os profetas estão na dimensão temporal e ele na dimensão atemporal revela aos profetas que estão na dimensão temporal o que vai acontecer que ele já anteviu
antecipou. Entenderam isso? Então, vocês não são escolhidos a dedo. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Porque, majoritariamente, o privilegismo pregado hoje, vitorismo, autoajuda, favoritismo, vem da ideia de sermos escolhidos. E como eu fiz agora há pouco para vocês, o que é que significa vitoriosos? E vocês, vencedores? Ou o que é que significa bem-aventurado? Feliz? O que é que significa amém? Assim seja? Amém não é assim seja, é do início ao fim, a temporalidade. O que significa bem-aventurado? Só feliz? Não, eu expliquei para vocês e revelei o que significa bem-aventurado. E é com essa superficialidade que as pessoas vão sendo levadas pelo privilegismo, achando que são especiais quando você fala, por exemplo, o significado da palavra santo. O que significa santo? Primeira coisa que o cristão lembra, separado. Então eu sou separado, eu sou escolhido. Não. Mas está na Bíblia, Áquil. Esse é o problema. Então escreva aí. Vamos começar por aqui. Coloque assim, ó. Eu não sou escolhido temporalmente. Eu fui escolhido, eu sou escolhido por causa da atemporalidade. Porque o Criador, não sendo limitado ao tempo, cronos, mas kairos, ele sabe quem vai ser vitorioso, quem se separou, quem se escolheu, quem se elegeu. Porque senão, meus caros, todas as cartas, nós vimos, eu estou aqui fazendo a Bíblia original, códex, capítulo por capítulo, versículo por versículo, letra por letra, desde o grau 146. Pelo amor do Criador. Não é possível que todas as cartas digam o seguinte: não abandonem, Hebreus 10, não deixem, não olhem para trás, não parem, vão até o fim com a mesma fé, Hebreus 11, 12, 13. Tiago agora há pouco disse, vocês precisam ter obras, vocês precisam ter caridade, vocês precisam provar a vossa fé. Todos eles dizendo isso. Ora, se nós somos escolhidos, então ponto. Então não precisamos fazer nada. Não. Você tem que provar que você é um escolhido. O Criador sabe quem são os escolhidos. E você sabe. É claro que o ego vai dizer para você, eu sou. Até aqueles que estão olhando para mim e dizendo assim, eu não sou, eu sou tão pecador. Lá dentro, você está dizendo outra coisa. Seu plano perfeito, continua Pedro, de aperfeiçoar os eleitos pelo seu Espírito, para que possam seguir Jesus Cristo, pois pelo sangue dele fomos purificados, santificados, aperfeiçoados. 2 pontos. A todas essas escolas que ele falou, Capadócia, Galácia, Ponto, desejo que evoluam na graça e na paz. Na tua Bíblia está dizendo assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ou o que é multiplicado? Por que escolheram esses sinônimos ou variante textual? Por quê? Porque estava falando numa graça e numa paz que precisa estar em constante crescimento, em constante evolução. Então o que Pedro está dizendo é, desejo que evoluam na graça e na paz. Mas graça não é cumprimento, graça é contraposição à lei. Graça é contraposição à primeira Bíblia, graça é a revelação que Jesus Cristo vem nos trazer. Continua Pedro, bendito é o Criador que nos deu Jesus Cristo conforme seu amor, nos restaurou para uma esperança viva, porque antes era uma esperança morta. Quem está na primeira Bíblia ainda está numa esperança morta de rituais, porque é uma esperança que tem que ficar se renovando.
Tem que ter sacrifício todo ano? Tem que ter dízimo todo mês? Para você aí. Tem que ter culto toda semana? Tem que ter ceia sempre? Através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, essa nova aliança, que na tua Bíblia diz herança, que herança que ele está falando? A herança que ele está falando aí que você não consegue entender é porque você tem que ter colado todos os graus de Romanos, Hebreus, para entender o que é essa herança. Sacerdócio levítico, sacerdócio Melquisedeque, promessas a Abraão, promessa ao patriarcado. Aquelas promessas que se cumpriram em Cristo e que agora surgiu uma nova emuná, isto é, uma nova fé, uma nova verdade. Porque a palavra verdade, a palavra fé e a palavra esperança vem da mesma raiz, emuná. E que nova esperança é essa? A esperança de que nós não precisamos mais de sacrifícios. Essa é a nova aliança, que é atemporal, não é mais física, é eterna, é imaterial e nunca perderá seu valor. Qual é o valor da primeira Bíblia? E qual é o valor da graça da segunda Bíblia? Essa nova aliança, nova Bíblia, nova promessa, nova esperança, diz Pedro, está guardada na dimensão imaterial. Para vocês, mesmo não vendo, mesmo ela sendo invisível agora, mesmo ela sendo imaterial para nós, sabemos que ela está guardada pelo Criador e se manifestará nos últimos tempos, diz na tua Bíblia, nos últimos dias, e dias são milênios, ou seja, 2000 anos, agora nessa geração onde estamos, e o terceiro dia que é o milênio, que é o reino. Por quê? Porque na visão de todos eles, e nós vimos isso em todas as epístolas, a graça começou um processo de restauração que só será plenamente concretizado no milênio, no reino. É no reino que nós teremos a manifestação plena do que é graça. Mesmo que ainda estejam sendo crivados, vocês podem se alegrar por esta esperança. O crivo existe por pouco tempo. Aqui, na verdade, não seria bem pouco tempo. Seria o mesmo que dizer, o crivo existe neste tempo, que para vocês parece tão importante. Quem vive 60, 70, 80 anos de idade parece que é tão importante. Porque o materialista, e quando você fala materialista, tem gente que pensa só em dinheiro, mas o materialista é aquele que dá valor ao quê? A matéria. Ama demais a matéria. Em primeiro lugar, a matéria. A sua vida, as suas coisas, seus desejos. Um pobre pode ser muito materialista. As pessoas não entendem quando eu digo materialista. Materialista é aquele que ama tanto as coisas desta vida que ele acha que o sofrimento dele tem muito valor. Ora, quanto mais espiritual você for, menos valor tem seu sofrimento. Você pode escrever isso? Quanto mais espiritual você for, menos valor tem o seu sofrimento. Veja bem, se você valoriza demais a tua dor e o teu sofrimento, é porque você não tem esperança. É porque você não tem fé. Quando eu falo fé, as pessoas pensam logo na fé religiosa, que é num alcance metafísico para alcançar um milagre. Não é esta fé. Fé é a capacidade de enxergar o mundo além daqui, de entrar na quarta dimensão. Quem entendeu? Ou na septa dimensão. Na dimensão X, na incógnita, além daqui. Então o crivo existe por tão pouco tempo se compararmos com a eternidade. Só para que entrem no reino os que de fato possuem uma fé original verdadeira, crivada e aprovada, mais valiosa que o ouro. Vocês são refinados pelo fogo aqui, e os que tiverem uma fé verdadeira original participarão do reino de Jesus Cristo, isto é, da sua vinda. Mesmo que
não viram ele fisicamente, que é o caso dessas pessoas que ele estava escrevendo, desses cristãos judeus ou cristãos pagãos espalhados na Bitínia, na Capadócia, na Galácia, em Ponto. Vocês também, eu também, nós encaixamos exatamente nesse trecho aqui, quando Pedro disse, mesmo que não viram ele fisicamente como eu vi, vocês o amam. Quem aqui ama o Senhor mesmo nunca tendo visto ele? Vocês confiam nele plenamente e é através desta fé que vocês serão salvos. Isto é fé, meus queridos. Hoje, o mal, que é o ego, tem cegado tantas pessoas que elas acham que a fé é a fé religiosa do alcance para um milagre. Não. Fé é o terceiro olho, é o delta olho. Fé é a capacidade de enxergar um mundo real, uma realidade de um cosmos que não está aqui, de uma dimensão que não está aqui, muito além daqui. É a capacidade de fechar os olhos físicos e conectar e abrir os olhos da alma e você ver algo que realmente existe, como, por exemplo, acreditar em Jesus Cristo. Quem aqui acredita em Jesus Cristo, mesmo sem nunca ter visto ele? Esta é a fé. Fé, na verdade, é sinônimo, escreva aí, fé é sinônimo de delta olho. Fé é o mesmo que, eu falei isso no vídeo Poder da Mente, fé é o mesmo que terceiro olho. Tem nada a ver com esoterismo, hermetismo. Não seja tonto. Lá vem o Áquil com maçonaria. Que maçonaria, homem? Mulher religiosa. Terceiro olho. 1, 2, 3. O terceiro olho. O olho além daqui. Esta é a fé. Aliás, Paulo falou isso nas suas cartas. Nós vimos isso em Colossenses. Abrir o olho além daqui. A enxergar além daqui. Todos os profetas da primeira Bíblia vaticinaram sobre a graça. Ou seja, toda a Bíblia não é Bíblia. Quem entendeu? Nós vimos em Romanos 2 e Romanos 10 que a Bíblia é a consciência agora. Mas toda a Bíblia não é Bíblia. Até Pedro está confirmando, até Pedro que era mais legalista. Pedro está dizendo o seguinte, toda a primeira Bíblia, os profetas, tudo que eles fizeram foi dizer, a graça virá. A graça virá. A graça virá. De modo que durante 4.000 anos nós temos tipologias e apontamentos para o que viria. E depois nós temos o que já veio. Tem maior revelare que esse ou não? Tem maior revelare que esse? Dá para você escrever isso aí? A primeira Bíblia, durante 4.000 anos, só apontava o que viria. E a segunda Bíblia física que a Igreja Católica compilou, só prova, só aponta, só mostra, só explica o que já veio. A primeira Bíblia apontava o que viria. E esse Novo Testamento aí que você tem nas mãos, que não é a segunda Bíblia, não é. A Igreja Católica compilou como se fosse. A segunda Bíblia é imaterial, o segundo templo é imaterial, tudo é imaterial. Não tem mais nada santo, tocável, palpável. Mas muito bem, você pode ter os livros, você pode ter a história, mas a primeira Bíblia, ela só apontava o que viria. E depois que Cristo veio, não tem mais nada, porque já veio. Ei! Todos os profetas da primeira Bíblia vaticinaram sobre a graça. Eles escrutinaram e periciaram, procurando saber quando que isso se cumpriria. Eles fizeram de tudo, fizeram análise em papiros.
o Espírito de Cristo. Olha o que é que Pedro vai dizer. Kefa, Pedro está dizendo que o Espírito não é de Jeová não, viu? Vocês da Trindade, Testemunho de Jeová, Mormons, Triteísmo. Não. É o Espírito de Cristo quem estava em Isaías, Obadias, Ezequiel, todos eles. O Espírito de Cristo estava em quem? Nos profetas. Ué, mas vocês não dizem que Cristo não é importante? Os judeus messiânicos, Cristo é Cristo, Cristo, Cristo. Ó, o Espírito de Cristo estava neles, em quem? Nos profetas da primeira Bíblia, orientando sobre quando Jesus Cristo iria sofrer. Os profetas sabiam que Jesus Cristo viria para vocês e não para eles. E tudo isso aconteceu agora, nesta geração, para vocês. E vocês ficaram sabendo de tudo isso através de nós. Os mestres enviados, os professores que anunciam a graça. Nós anunciamos esta graça do seu Espírito que veio da imatéria para encarnar em nós. O que foi revelado a vocês e o Espírito de Cristo que encarnou em vocês, até os espíritos ficavam atentos observando. Sabe o que é isso? Aí na sua Bíblia diz anjos. Não é assim? Na sua Bíblia não diz anjos? Pois é. Anjos aí, se a tua Bíblia diz assim, na verdade são espíritos. O que é isso? Pedro só está usando uma comparação, praticamente um exagero, uma hipérbole, uma linguagem, para dizer o seguinte, que todas as sefirotes, emanações ou daimons, espíritos, todos os seres que não têm carne, todas as criaturas do Senhor que não têm carne, ficaram observando curiosos. Como é que é isso? O Espírito dele encarna nas pessoas de bem? Curiosos. Como é que se dá isso? Como é que isso acontece? Até eles estavam curiosos. Portanto, estejam com a consciência preparada, isto é, evoluída, prontos para agir, para trabalhar, para sair da inércia. Sejam equilibrados e coloquem toda a esperança na graça que receberemos plenamente no reino. Hoje nós recebemos a graça, mas receberemos plenamente no reino. Isto é, resumindo em delta, pode escrever isso também. Isso é um selar, todo selar é importante. A graça foi anunciada na primeira Bíblia. A graça chegou através de Jesus. A graça está sendo anunciada por 2 milênios, de Pedro até nossos dias. E a graça vai concluir, vai se revelar, se manifestar no reino. Então, plenamente nós entenderemos o que é reino, justiça, graça, agora, quando Cristo Jesus vier. Vençam os desejos maus do ego. Anjo é um espírito. Vençam os desejos maus do ego, pois antes vocês eram vencidos pelo ego, quando não conheciam a verdade. Quem por aí que está me ouvindo ou me assistindo, onde alcança a minha voz, a minha imagem, o meu texto, que está por aí, dizendo assim: não consigo vencer meu ego. Ou
você está constatando em seu reflexo interior que é vencido pelo seu próprio ego ainda. Ora, se você respondeu dessa forma, você ainda não conheceu a verdade. Porque quem conheceu a verdade vence seu ego. Então nunca vem alguém me dizer que conheceu a verdade, mas não consegue lidar com seu próprio ego. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sigam o que diz na primeira Bíblia. Aqui Pedro cita Levítico 11, 44 e 45. Abre aspas. Sejam perfeitos, como eu, o Criador, sou perfeito em tudo. Fecha aspas. Não é para ser santo numa coisa, é em tudo. Seguisse ecoar minha voz ao mundo, fazendo com que 1 bilhão de cristãos, pelo menos, aprendessem o que é santidade, que não é o que eles combatem, mas é aquilo que eles não combatem, nós transformaríamos todo o cristianismo. Vocês têm ideia disso? Se vocês chamam Deus de Pai, de Criador, e Ele é o Pai, o Criador justo, então se comportem com temor, porque Ele não favorita ninguém. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não privilegia ninguém. Ele é perfeito, Ele é justo. Se Ele é perfeito e justo, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ah, mas esse aqui é judeu. Ah, mas esse daqui... Não. Mas esse aqui sofreu. O Criador conhece a relatividade da nossa dor. Comportem-se com temor, sendo perfeitos como Ele é, durante toda a vida material de vocês aqui. Toda a vida. É até o fim. Vocês não foram perdoados, que seria o mesmo que dizer comprados, porque perdoado significa perdonar e pagar dívida. É dinheiro que está sendo falado. A metáfora da palavra perdonar, etimologicamente, é dinheiro. É ouro e prata. Então vocês não foram comprados por dinheiro. Vocês não foram, as dívidas, os erros de vocês não foram pagos com dinheiro. Vocês não receberam a graça por dinheiro. Não há ouro que pague. Não há ouro que pague. A vida religiosa que vocês tinham era vazia. Olha Pedro falando isso aqui. Eu queria que você escrevesse aí que essa carta muito provavelmente foi escrita em 65. Igual a carta de Paulo. 2 anos antes da morte dele. Pedro escreveu essa carta como despedida. Essa e a outra, a segunda carta. Então quer dizer, Pedro já tinha evoluído, pelo menos o suficiente para se libertar de sistematizar, de teologizar e abandonar o legalismo, ao ponto de dizer, a vida religiosa, isto é, legalista, judaica, do judaísmo, que vocês tinham, era vazia. Vazia é inútil, vaidade, sem utilidade, e agora vocês foram perdoados através do preciosíssimo, caríssimo, alto valor do sangue de Cristo. Não foi com dinheiro, foi com sangue. A morte de um cordeiro sem mancha e sem defeito foi o preço do vosso perdão. Esse é o plano original do Criador, antes mesmo de ter criado tudo, toda a matéria, tudo que existe. Este plano original se revelou no 4º dia, você pode escrever aí, 4º milênio, a sua graça e Jesus Cristo, como nós vimos nos graus, antes do 145 que eu revelei, de uma passagem muito interessante do cordeiro que era imolado no 14º dia, mas tudo começava, os rituais no 10º dia, então do 10º para o 14º são 4 dias, tipologizando e apontando para o 4º dia, o 4º milênio, quando Cristo morreu num 4º dia também, tudo isso revelado em graus anteriores. É através dessa manifestação gloriosa de Cristo que vocês têm fé e esperança no Criador. Como cristãos,
vocês devem seguir a verdade, visando o amor fraternal. Espera aí. Paulo falou sobre amor e caridade o tempo inteiro. Jesus falou sobre amor e caridade o tempo inteiro. Nós vimos que Tiago falou sobre amor e caridade o tempo inteiro. Pedro seria distinto? Vocês estão vendo? A unanimidade no assunto, nos ensinos, nas temáticas. Qual era a essência deles? Falar o nome de Jesus correto? Guardar o sábado? Qual é a essência que você encontra em todas as cartas? O que é uníssono? O que é assunto primário? O que é assunto essencial? O que é substantivo? O que é espírito? O que de fato importa para a salvação? O quê? Terra plana? Política? Direita e esquerda? O que realmente importa? Digam para mim. Porque cada tempo as pessoas criam alguma coisa importante. Sempre tem alguma coisa importante. E o que de fato importa? Vamos ver o que Pedro vai dizer, se ele vai concordar com os outros ou ele vai mudar um pouco? Não. Ele disse, vocês devem seguir a verdade, visando, isto é, colocando em primeiro lugar, o amor fraternal. Pois o amor sincero é a essência original, é a essência da perfeição. Amem sinceramente uns aos outros, com todo o coração, com toda a mente, com toda a consciência. Olha isso. É amor ou não é? O professor substituto mudou alguma coisa? Não. A semente que restaurou vocês não é material, não é deste mundo. É uma semente imaterial. Pois é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus no original? É verbo. E o que é verbo? É sofia. Sofia, por isso filosofia. Por isso filosofia é ex-orgânica sendo sofia. Tem gente que pensa que nós somos aqui Aristóteles, Platão, Sócrates. Pois é a sabedoria suprema, viva e eterna. Isaías disse, aqui ele cita Isaías 40, do 6 ao 8, abre aspas. Toda humanidade, nós vimos Tiago citar isso, mas de uma outra forma, é como uma plantinha. E toda a glória do mundo, dos sistemas, do show de Truman, de todos os homens, é como uma florzinha desta plantinha. Aí diz o profeta, a plantinha murcha e a florzinha cai e morre. Que é a grande sabedoria de Salomão. Tudo passa. Tudo é vazio. Aí termina o profeta Isaías. Mas a sabedoria suprema do Criador permanece para sempre. Toda a humanidade para o Criador é uma plantinha. E tudo que você olha e diz, que lindo, que beleza deste mundo, que possibilidade, tudo aquilo que você pensa que é importante na fantasia, na ilusão desse show, desse domo, o Criador diz por Isaías, isso é como uma flor. Realmente é muito linda. Uma flor é linda, uma flor é muito linda. Mas uma flor cai, morre. E a plantinha que é a humanidade murcha. Mas a sabedoria permanece. Essa é a sabedoria que foi anunciada para vocês. Jesus Cristo, a Sofia, a verdade, a palavra, o verbo. Por isso que na tua Bíblia diz palavra de Deus. E quantos que usam isso, essa expressão, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, parábola de Deus. Será que eles sabem que palavra de Deus é o mesmo que sabedoria? Jesus é a palavra de Deus. Porque Jesus é a sabedoria. Ele é a Sofia. E aqui encerra 1 Pedro Kefa Aleph, capítulo 1. 1 Pedro ou Kefa Aleph, capítulo 2. Como está aí no título do grau 291?
E Jesus Cristo, a pirâmide. Por que pirâmide? O delta, o Dalet, a verdadeira pedra angular, a verdadeira pedra de esquina, a verdadeira pedra com ângulo, é maçonaria, é esoterismo, é Rosa Cruz, é teosofia. Que mais? É Bahá'í. Quem criou todas as coisas? Todas as coisas. Quem? Ontem eu assisti o padre Fábio de Mello, o padre Reginaldo Manzotti, o padre Paulo Ricardo e o padre Marcelo Rossi, e mais um padre ainda, o presidente da Canção Nova, que ensina a falar em línguas, o Habib, né? Que estava lá com o Bolsonaro. Todos eles eu peguei alguns pedacinhos para ver eles falando sobre exorcismo e demônios. Queridos, é de cortar o coração de um professor. De ver milhões e milhões de católicos. Eu não vou nem entrar nos evangélicos porque é pior. É mais grave ainda, é mais apostatado, mais longe. É lamentável ver o desconhecimento de um padre sobre o que é um espírito maligno. Mas é lamentável. A partir do momento que os cristãos não sabem quem é seu inimigo, como vão ser vitoriosos? Como vão vencer este mundo? Se eu combato o inimigo errado. Num determinado momento, o padre Reginaldo Manzotti, do meu estado, disse o seguinte, que São Tomás de Aquino e Agostinho, o Santo Agostinho disse o seguinte, os dois disseram o seguinte, que Deus pode permitir o mal, como no livro de Jó, para o homem, em dois casos, para um bem maior ou para um mal menor. Que tragédia. Isso corta o coração de um professor. Mas que tragédia. Olha só. Será que não tem um católico, um cristão igrejado, desigrejado para pensar um pouquinho? O Criador permite o mal para um bem maior. Aí qual é um exemplo? Pediram para ele. Ele disse, um exemplo é Jesus na cruz, para um bem maior. Eu pergunto a vocês, não dá no mesmo? Não é até mais grave, como eu falei em Brasília? Isto não é até mais grave? Dizer que Deus permite o mal para um bem maior. Pense. Aí quando vem o Haeckel revelar o ocultismo e não ocultar. Quem é o ocultismo aqui? Eu ou eles? Quem está costurando e quem está revelando? Tirando o véu. Quando vem revelar, eu sou apedrejado. Com todos os jargões e rótulos que vocês conhecem. E vocês, que fazem coro comigo nesta verdade, serão rotulados injustamente igual. Então vocês estão preparados para o grande revelar, que é o capítulo 2, de Kefa Aleph, sobre a pedra? Vençam o ego e
toda a maldade. Se libertem da hipocrisia religiosa. Queridos, hipocrisia é sinônimo, eu já ensinei vocês, de palha, de joio, que pouca gente sabe o que é joio. É sinônimo de falsidade. Ou seja, quando você vai chamar alguém de não verdadeiro, de mentiroso, enganador, impostor, você poderia chamá-lo de hipócrita. Porque hipócrita seria sinônimo de falso. Mas não é bem assim. Se você aprendeu assim, já está muito bom. Mas para quem pode evoluir um pouco mais, hipocrisia é uma palavra atrelada aos rituais e a qualquer ritual de qualquer religião. Porque quando eu falo hipocrisia, eu estou querendo dizer, eu estou querendo me referir à grande aparência religiosa. Ao externo que só a religião produz. Porque veja bem, falsidade. Falsidade é uma pessoa com religião, sem religião, com fé, sem fé, pode ser. Está falando de integridade, de caráter. Mas quando eu falo em hipocrisia, eu estou necessariamente me dirigindo a alguma fé e alguma religião. Entenderam? Então, quando eu falo se libertem da hipocrisia religiosa, porque Pedro está dizendo aqui sobre isso, como Paulo tantas vezes falou, essa é a grande importância. Ele está se referindo ao sistema religioso. A palavra hipocrisia, ela é direta ao sistema religioso. Que coisa, né? Continua. Se libertem da inveja, assim como Paulo falou, como Tiago falou, e de falar mal uns dos outros. Ou seja, era unânime entre os professores Pedro, Paulo, todos eles, que não se pode maledizer. Nunca esse costume diabólico, isso sim, eu diria diabólico, de falar mal uns dos outros. Se libertem da inveja de falar mal uns dos outros. Se libertem de todo tipo de embuste, de engano e de ilusão. Aqui no original está falando em ilusão. Como bebezinhos, desejem o leite imaterial puro para que possam evoluir até a salvação. É uma metáfora que Pedro usa para dizer do anseio, da vontade de se alimentar espiritualmente. E não tem nenhuma relação com o texto de Paulo que diz para sair do leite. Porque lá está falando em faixa etária, em evolução etária, em evolução cognitiva. Aqui não. Aqui está falando em anseio pela evolução, pela alimentação. Entenderam? E essa evolução tem que ser até a salvação. Vocês já provaram desse leite, isto é, já provaram desse alimento, dessa verdade e viram que é boa. Quanto mais vocês evoluírem, mais vocês conheceram a pedra viva. Conhecerão, aqui tem que consertar aqui. Fazer isso já. Quanto mais vocês evoluírem, mais vocês conhecerão a verdade. Aqui. Muito bem. Aí, na tela de vocês, agora. Quanto mais vocês evoluírem, mais vocês conhecerão a pedra viva. Por que pedra viva? Sempre para fazer uma contraposição aos ídolos mudos, aos deuses do paganismo, à religião morta em si mesma, à primeira Bíblia de rituais que não tem vida. Essa é uma pedra viva. A pedra rejeitada pelos homens
mas que é o grande plano do Criador. Esta é a pedra que o Criador, há 6.000 anos atrás, pensou. No 4º milênio, no 4º dia, na quarta-feira, essa pedra cai sobre o mundo e vem sobre o mundo. E ela é uma pedra preciosa e assertiva para quem crer nela. Mas quem não crer, ela é uma pedra destrutiva. É uma pedra de Babel, de confusão. Escreva aí, pedra dual. E olha que Pedro não faz referência aqui ao hexágono da colmeia das abelhas, ao hexagrama da dualidade desse anel aqui. Mas a escritura toda, como nós vimos inclusive Paulo falar, vai se referir por inferência e até de forma direta para quem conhece os originais sobre essa pedra dual. Por que pedra dual? Porque se você aceita ele é uma coisa para você. Esse é o problema, que quando eu falo em dualidade aqui, eles dizem satanista, como faziam com Jesus. Esse é o problema. Porque o cristão ele aprende pela teologia só a enxergar o que é que Cristo é para você se você aceitar. Você pode escrever isso? O cristão só aprende a aceitação. Você vai aprender teologia? É a aceitação. E a rejeição? Você já viu que quando um pregador, preletor, pastor, padre, sermonista, teólogo, quando ele vai falar em rejeição, aí ele tem que entrar no assunto dualidade? Você já viu isso? Você chega para um teólogo e diz assim, tem dualidade? Não, não tem, pelo amor de Deus, isso não existe, isso é um absurdo, isso é heresia. Então me responda, o que Deus fará com aqueles que rejeitarem Ele? E aí ele é obrigado a começar sua dissertação sobre dualidade, mesmo que ele não entenda ela ainda. A pedra rejeitada pelos homens, mas é o grande plano do Criador. Todos os cristãos são pedras vivas. Aqui, Pedro encerra a questão, nós já vimos isso em Atos capítulo 4, mas aqui ele encerra toda a questão em 1 Pedro 2, sobre o que é templo. Nós somos a casa, como diz Efésios 2 também, em Hebreus 3,6, 1 Coríntios 3,16. E aqui está encerrado também toda a questão, se Pedro é o primeiro Papa. Mesmo que no aramaico seja Évina e não Kefa, como eu falei no início, e no grego os protestantes se dão bem com Petra e Petros, mas o fato é, sendo Pedro rocha grande ou rocha pequena, não importa. Ele apontou para Cristo. Mesmo substituindo-o, ele apontou para o Mestre. Ele disse, nós somos pedras vivas pequenas. Nós somos évinas, que juntos formam a grande casa espiritual metafísica, atemporal e material eterna, que chamamos de igreja, congregação, ajuntamento, agremiação, que Paulo chamou em 1 Coríntios 12 de corpo. Aí ele diz, todos os cristãos são sacerdócio santo. E agora, os nossos sacrifícios são imateriais e não rituais, que ofertamos ao Criador através de Jesus Cristo. Por que através de Jesus Cristo? Porque uma vez que tudo se cumpriu em Cristo, a partir dele é nossa oferta, é nossa adoração, é nosso sacrifício.
E aí você tem que colar o grau de Romanos 12 para saber o que é culto espiritual, o que é culto racional. Que quase nenhum cristão sabe o que é culto racional. Eu não sei se vocês que estão me assistindo agora, em torno de 1.500 pessoas, porque são famílias, eu não sei se vocês que estão me assistindo ao vivo e tantas outras milhares e milhares que vão me assistir depois, estão entendendo a missão de vocês, que é levar esse conhecimento para bilhões de pessoas sobre o que é culto, para começar, o que é culto. Como é que se dá o nosso sacrifício hoje, nossa oferta hoje? Ela é imaterial, ela é espiritual. Incrível que o cristão usa essa palavra toda hora, espiritual, 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 mas ele nem sabe o que é espiritual. Um budista sabe o que é espiritual e ele não sabe. Na primeira Bíblia encontramos em Isaías 28:16, abre aspas. Eis que coloco em Sião uma pedra com ângulo. O que é pedra com ângulo? Escreva aí. É um triângulo. Triângulo. Uma delta. Letra grega. É um dalet, letra hebraica. Dos dois Ds de Davi. David, Dalet, Vav, Dalet, que entrelaçados formaram o seu nome, que apontam a tribo de Judá, que apontam o Messias, uma pirâmide, um delta, um dalet, uma pedra angular preciosa, isto é caríssima. Quando diz preciosa, é que é feita de um material caríssimo, valiosíssima. Ele coloca em Sião. Por quê? Porque agora é Sião, não é Sinai. Porque, como nós vimos em Ivirim, é a tribo de Judá e não de Levi. É uma pedra com ângulo. Todos que tiverem essa pedra dessa forma aqui, ó, ela já tem ângulo quando é do bem. A escada de Jacó desce e sobe. Você já viu uma escada que desce e sobe assim? Não existe, né? Quem aí tem uma escada em casa que faz assim? Quem aí tem uma escada em casa que... Mesmo que você tenha aquela escada que tem que apoiar numa parede, ela tem que ser um triângulo, não é? Isósceles, escaleno, equilátero, não importa. Quem tem uma escada que faz assim? Os anjos subiam e desciam. Qual é a pedra angular? E o santo dos santos, o formato de triângulo que eu revelei para vocês? Eu revelei para vocês Crônicas, Samuel, Reis, depois revelei Ezequiel. Lembra dos meus vídeos? Depois vocês podem colar em vídeos como Trilogia O Céu é Aqui, Nova Jerusalém, e tantos vídeos que eu revelei sobre templos, 3 templos em 7 dias, não é assim? Aquele meu vídeo que eu revelei tudo sobre formatos, tamanho, utensílios. São muitas revelações. Que é o formato da mente humana, das sefirotes, das emanações que estão aqui na consciência. Ih, é tão profundo, o Jardim do Éden e tudo está interligado, cosmos e tal, e tal, e tal, e tal. Pois é, quando essa pedra aqui, ó, é recebida dessa forma aqui, esse delta que está aqui no meu dedo está de pé ou está deitado? Está para cima ou está para baixo? Quando é recebido assim, ó, quem aceita é assim, ó, positivo. Para quem aceita e confia em Cristo, diz o profeta, abre aspas, todos que confiarem nessa pedra jamais, a tua Bíblia diz assim, algumas, né? Serão envergonhados. Aí você fica envergonhado, dá uma noção de privilegiado. Não é isso. O original está falando em ser confundido, Babel, confusão, divisão. Lembra aquele provérbio?
Ouvir quem tem dom é ser instruído. Ouvir quem não tem dom é ser confundido ou destruído. É isso que está sendo dito aqui, ó. Quem confia nessa pedra angular, nessa pirâmide, jamais será confundido e enganado. É isso que está dizendo o profeta. Quem confia em Cristo não será enganado. Mas tem que ter só Ele. E aí que está o problema, as pessoas querem Ele e mais algum sacrifício, e mais algum dia sagrado, e mais algum templo sagrado, e mais algum ritual. Não é possível que é só Ele, não é possível que tem só graça. Não, 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 não. Tem que ter mais algum sacrifício. Porque não foi revelado a Ele a graça, Ele ainda está no santo, na frente das cortinas. Enquanto Ele estiver de frente à cortina, ao véu, e não for atrás das cortinas no Santo dos Santos, ele não conhece a graça. Entenderam? Porque quem está na primeira parte do templo do tabernáculo ainda está no sacerdócio levítico e ainda vive de rituais. Por isso diz, todos que confiarem nessa pedra, unicamente nela, só ela é o caminho, verdade e vida. Ele disse, a própria pedra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3. Só que aquele que não quiser quiser mais alguma coisa, vai acabar sendo confundido. Aí o delta vira. Ó. Você está rejeitando, é negativo. Eu estou rejeitando a pedra. Quando você rejeita a pedra, aí diz assim, matar, roubar e destruir. Esse é o problema da ignorância do cristão. O cristão chega e diz, não, ele é luz, nele não habita trevas. O pai da mentira é o diabo. Ele é a verdade. O maligno mente desde o princípio. Nele não há mentira alguma. Textos isolados. Textos isolados. Textos isolados. Nunca leu o Deuteronômio inteiro. Nunca leu a Bíblia toda. Nunca entendeu a Escritura. Escutem. Aquele que rejeitar. O problema é, e aquele que rejeitar? Estão preparados? A promessa para quem crer é isso aqui. Nunca vai ser confundido, nunca vai ser enganado. Portanto, para todos os cristãos verdadeiros que realmente confiam nessa pedra com ângulo, ela tem valor, ela é poderosa, ela é preciosa, vale mais que tudo. Por que ela é preciosa? Porque ela tem valor, você valoriza ela. Quem aqui valoriza Jesus? De boca, todos os cristãos valorizam. Mas quem realmente valoriza Jesus? Sabe que existe um jargão gospel por aí que é assim, da confissão de fé. Nos últimos 100 anos, eu reconheço que Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é o único e suficiente. Vocês prestam atenção no que dizem? Ele tem valor ao ponto de ser único, de pagar toda a dívida, como diz Ivirrim, de ser o último culto, a última ceia, o último dízimo, a última oferta, o último sacrifício na cruz do Calvário? Agora, para os que rejeitam esta pedra angular, para os que não confiam nessa pedra angular, a primeira Bíblia diz, abre aspas, a pedra que os maçons rejeitaram, sabe que maçom é construtor, né? Edificador. Que os sacerdotes, que o sistema religioso, que vocês que se dizem religiosos rejeitaram, se tornou uma pirâmide. Ela é para os maus uma pedra de tropeço. E pasmem que eu fiz um vídeo sobre isso. Um desses graus atrás, e o que tem milhares de comentários lá de pessoas. Vão lá olhar aquele meu vídeo, mais de 100 mil famílias. O meu vídeo grau, se alguém puder colocar aqui. Quem ler Gálatas vai sair das igrejas. É um título próximo disso.
todo dia tem milhares de comentários lá de pessoas dizendo: o quê? Da onde que a Bíblia é uma pedra de tropeço? Os rabinos judeus vêm lá e dizem: da onde que a lei e a Torá é uma pedra de tropeço? Isso é uma blasfêmia. Eu não sei se vocês estão entendendo. Vou tirar meu anel de novo. Quem aceita, confia em Cristo Jesus, valorizando essa pedra como única e suficiente, nunca será confundido e enganado. Obrigado, Henrique. Mas quem rejeita, quem despreza, quem não segue, quem despreza, sabe o que vai acontecer com ele? Para ele, Cristo é uma pedra maçônica mesmo. Para para os maus, ele é uma pedra de tropeço, de escândalo. Escândalo no original significa confusão. Quem lembra de Tessalonicenses, Tessalonicenses A2, que o Criador diz: eu enviarei o engano. Eu enviarei o engano. Falando da sexta, falando do anticristo. Eu enviarei o engano. Ela é para os maus uma pedra de tropeço, uma pedra de Babel. E agora eu pergunto para vocês, a escada de Jacó subia e descia e era uma pedra assim, não era não? A pedra de Sião também não é assim? O selo de Davi também não é assim? Não é assim? Muito bem. E como é que era Babel? Nimrod, Semiramis. Como é que era a Torre de Babel? Vocês sabiam que a Torre de Babel, eu já revelei isso, a Torre de Babel foi feita inclusive no mesmo lugar onde vai ser feito o terceiro templo, no mesmo lugar onde está o domo da rocha, no mesmo lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac, onde está o domo da rocha, tudo acontece ali no centro do mundo. É ali, ó, que teve um grande delta. Foi ali que Nimrod construiu a Torre de Babel. E se chamou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem criou os idiomas, as línguas dos espíritos, as línguas dos anjos. E disse: eia, desçamos ali e confundamos os homens. Não foi Nimrod que colocou o nome de Babel. Quem colocou o nome de Babel foi Yahvé, foi Jeová, foi Jeová, foi Yah. Foi o Criador, foi o próprio Criador que disse: isso daqui a partir de hoje vai ser uma confusão, vai ser um escândalo. Então, para quem rejeita ele, ele é uma rocha que derruba. O que eu estou dizendo é o seguinte, falado por Isaías há 3.000 anos atrás, falado por Pedro há 2.000 anos atrás, quase 3.000 anos, depois 2.000 anos atrás, e falado por Akel hoje, e vocês devem falar comigo e ensinar. Professores, escutem, Cristo, quem aceitou, não será confundido, mas os judeus que negaram ele, e todos que negarem por suas obras, por suas atitudes, por seus atos religiosos, vocês que ainda estão em rituais, em templos místicos, sagrados, em bíblias sagradas, em rituais, precisando de sacrifícios e amuletos para serem salvos, vocês que ainda estão nessas religiosidades, vocês todos estão rejeitando. Judeus que negam Jesus Cristo como Messias, vocês estão rejeitando. Vocês que dizem que são cristãos, mas mentem, porque vossas atitudes dizem outra coisa. Vocês que ainda estão nos sacrifícios, invalidando o sacrifício da cruz, o último, vocês receberão o anticristo, a destra e a sexta. É pedra angular valiosa, não seremos confundidos. Quem é cristão verdadeiro, genuíno, original. Mas quem rejeita ele,
e quer chegar lá pelo seu próprio esforço, pela sua autojustificação, pelo legalismo, pelos rituais, quem rejeitar ele, participando ainda de uma casa de rituais, sabe o que é que ele vai ser para você? O anticristo. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse texto aqui está falando também do anticristo. Porque aqui está dizendo o seguinte: o que vem aí agora, o anticristo, que é o Messias dos judeus, ele é uma pirâmide maçônica. Ele é para os maus uma pedra de tropeço, uma pedra de confusão, uma rocha que derruba. E é isso que o Messias dos judeus vai fazer com o Islã, com os cristãos e com os judeus. Vai enganá-los pelo ego. Vocês entenderam? Cristo é a verdade para quem crê. E ele é engano para quem rejeita, para quem não crê. Só é ensinado o que ele é para quem crê, mas não é ensinado o que ele será para quem não crê. É aí que está o problema. É aí que está a revelação. Agora, isso fica ainda mais grave quando vocês ficam sabendo que no dia 1º de janeiro vocês vão ter Jair Messias Bolsonaro, Benjamin Netanyahu, Donald Trump ou um representante dele aqui no Brasil com um delta maçônico do sionismo para apressar a vinda do Messias judeu. Quem diria que nós do Brasil faríamos parte disso como fizemos em 1948? Vem aí o Messias dos judeus. E ele vai ser uma ilusão, um engano, uma pedra de confusão, uma rocha que derruba, uma pedra de tropeço. Porque é isso que a Bíblia é, que a lei é, que o legalismo é. Porque quem abre a Bíblia com um ego se escandaliza, se tropeça. Dependendo da forma com que você buscar a Deus, você abrir a Bíblia, qualquer Bíblia, ao Corão, Bíblia Sagrada, Torá, Talmud, Tanar, você abriu com o ego, ela tropeça. Ela é uma rocha de escândalo, de confusão. A Bíblia não é só elucidação. A Bíblia é um instrumento de confusão. E que confusão, como eu tenho dito em tantos graus. Vocês, porém, cristãos verdadeiros, são escolhidos do bem, sacerdotes e reis, como vai falar o Apocalipse, como seu mestre Cristo. Por que Pedro está dizendo isso? Porque Cristo é o sacerdócio real. É como Melquisedeque, teofania, epifania, de uma manifestação ainda mais gloriosa que Melquisedeque, definitiva, como nós vimos em toda a carta aos Hebreus, Cristo é rei e sacerdote. E nós, juntamente com ele, somos reis e sacerdotes, nação perfeita, povo exclusivo do Criador, separados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a luz. Essa é uma expressão muito usada em lojas maçônicas. Ora, está na Bíblia. Nos tirou das trevas para a luz, porque embora ele seja essa pedra da confusão para quem é do mal, mas é só para ele ser justo. Afinal, quem escolheu o mal tem que receber o que escolheu. Agora, quem é do bem não tem que amar trevas. E aí que está a confusão dos involuídos, das criancinhas que nos assistem, que não podem suportar a filosofia X. Nós conhecemos a dualidade, mas amamos a dualidade. Alguém aqui ama a dualidade? Alguém aqui ama a dualidade? Alguém aqui ama as trevas? Tem alguém aqui que ama as trevas? Não. Trevas é sinônimo de ignobilidade, de ignorância, de desconhecimento.
é sinônimo de maldade. Saímos das trevas para a luz, isto é, do engano para a verdade, da ignorância para a sabedoria. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo do Criador. Antes não tinham recebido o amor do Criador, mas agora receberam. Os verdadeiros cristãos vencem a guerra do ego. Olha só, contra a consciência. E como estrangeiros e peregrinos no mundo, assim como Tiago falou, como Paulo falou, nunca serão vencidos pelos seus desejos e virtudes do mal. Sejam exemplos e referências entre os pagãos que ainda não são cristãos. Sejam exemplos entre os pagãos. Você está vendo aí atrás a pedra filosofal. O que é pedra filosofal? É a pedra da sabedoria. É essa pedra aqui, a pedra de esquina, no topo, no alcantil. Se você for estudar a arquitetura antiga, você vai ver isso. Vocês nunca estudaram sobre pirâmides maias, astecas, incas? As pirâmides egípcias, babilônicas, todas elas. Sejam exemplos e referências entre os pagãos que ainda não são cristãos. Que os não cristãos possam ver Jesus Cristo em vocês e não o mal. Assim o Criador será glorificado através do bom caráter de vocês. Ver Cristo em vocês e ser louvado pelo caráter de vocês prova que Kefa, Pedro, tinha a mesma visão da matemática de Deus, do amor horizontal. Pegue aí, abra 10, 20 traduções em cima da tua mesa e compare todas, junto com a Bíblia Original Codex, e veja que como é que Cristo é louvado e adorado? Por música? Por sacrifício? Nunca. Isto bem, muito bem, o Alisson Ariel, o arquétipo. Exato. É a senha também, né? Que eu ensinei, a senha, que era o nome dado pela arquitetura antiga no topo, pináculo e tantas outras nomenclaturas. Assim o Criador será. Como é que se dá o processo de glorificação? É sendo Cristos. O mundo precisa ver Cristo em nós. Queridos, isso é muito grave. Eu pergunto a vocês, as pessoas veem Cristo em vocês? Ou vocês precisam forçar? Precisam colocar uma camisa, uma música, um adesivo, para dizer, eu sou cristão. Quem aqui é reconhecido como um seguidor de Cristo só por suas atitudes? Quem aqui já teve o privilégio de alguém chegar e dizer assim, que religião é você? Eu preciso saber que religião é você, porque é lindo o trabalho que você faz. O que você fala, o que você pensa, o que você ensina, como você age. Obedeçam às leis do mundo e às autoridades do mundo. Isso aqui é uma correlação com o que Paulo escreveu a Timóteo, a Tito, e nós vimos em Romanos 13, que os pastores têm a audácia de usar para dizer, para se referir às autoridades eclesiásticas, que é algo que nós já refutamos tantas vezes. Obedeçam às leis do mundo e às autoridades do mundo, reis, presidentes, governantes, juízes e policiais, todos que executam a constituição de um país, as leis de uma nação. Pois o Criador, eu coloquei isso aqui para você entender, o Criador estabeleceu 72 nações. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Aqui está o hexágono, você está vendo aí atrás da colmeia, como hexagrama dos deltas. Todos que executam as leis da nação, porque o Criador estabeleceu 72 nações, nós vimos isso em Gênesis 10, aí Gênesis 11 nós temos o episódio que eu acabei de falar do delta do mal, de Nimrod, a Torre de Babel, justamente para manter a ordem, aí diz Pedro, protegendo quem é do bem, olha a dualidade, e punindo quem é do mal.
Por que, que o Criador estabeleceu reinos, governantes? Quantos de vocês aí acham que o sistema político é corrupto? Quantos de vocês aí dizem para mim que a monarquia sempre foi corrupta, na Idade Média? Quantos aí de vocês preferem o regime militar? Quantos de vocês preferem a democracia, o espírito republicano ou democrata? Quantos de vocês preferem um regime judiciário, no tempo dos juízes? Qual regime você escolheria? Pois é, todos os regimes, todas as formas de governo, 72 nações, e a organização dessas nações, a cultura desses povos e a revelação a eles de como tudo isso se daria, é o próprio Criador quem fez, quem plasmou, quem planejou, quem fez. Por quê? Para que o crivo fosse crivo. Então quando você diz assim, a política é um sistema corrupto, apodrecido, deteriorado, muito bem, é verdade. Mas não se esqueça, é o Criador quem fez tudo isso. É o Criador quem permitiu o antigo direito do Egito, da Suméria, da Babilônia, os códigos babilônicos de Hammurabi, que são hoje a inspiração de quase todas as constituições. A Constituição que o próprio Criador deu, que se chama a Primeira Bíblia, para uma sociedade chamada Israel, os hebreus que atravessaram o deserto e chegaram em Canaã. E quando Israel quis copiar as nações do mundo e ser um reino com um rei, uma monarquia, e que se dividiu em dois como consequência do seu erro, do seu ego, reino de Judá e reino de Israel. O que eu quero dizer é que o Criador é quem fez tudo isso. Meu caro Adson Ariel, o Código de Hammurabi, quem deu aquilo ali? O Criador. Seus 72 espíritos do bem e do mal. E por quê? Porque toda a Constituição, por mais falha que seja, uma coisa é certa. Ladrão tinha a mão cortada. Ladrão tinha pena de morte. Ladrão tinha prisão. Ladrão tinha exílio. Ladrão era punido de alguma forma, sim ou não? Por causa da Bíblia da consciência. Porque pecado no original significa crime, significa delito. Quando vocês dizem por aí, vocês religiosos, é bíblico, não é bíblico, está na Bíblia, não está na Bíblia. É a mesma coisa que dizer é crime, não é crime. Quando vocês vêm perguntar para mim, vocês que ainda estão evoluindo, começando os primeiros passos, é pecado, não é pecado? Pode ou não pode? É a mesma coisa que dizer é legal ou é ilegal? Escreve aí, é legal ou é ilegal? Bem-vinda, Odete Nishimura, São Paulo, primeira vez. É legal ou ilegal? Escreva aí, é legal ou é ilegal? É isso que Pedro está dizendo, isso que Paulo falou em Romanos 13. Então a preocupação é a seguinte: dentro desse crivo, desse show de Truman, você tem que vencê-lo. Truman no filme saiu do show. Mas aquilo representa a nossa morte. Ou representa os nossos olhos abertos. Mas temos que continuar no show até o fim. Porque as 72 nações que hoje se derivaram, e hoje idiomas se derivaram, nações se derivaram, culturas se derivaram, e hoje nós temos mais de 200. Tudo faz parte do plano do Criador. Goste você ou não goste. O importante é que a consciência tem sextra, mal, dextra, bem. Essa é a nossa Bíblia. E existe aqui, na verdade, também é uma outra prova cabal sobre a verdade relativa, que é algo que eu ensino tanto. Quem não assistiu esses graus indispensáveis tem que assistir é verdade relativa e verdade absoluta. Por quê? Porque a Constituição é relativa em cada país. Sim ou não?
O que é crime aqui pode não ser em outro estado, em outra cidade. Por exemplo, aqui em Gramado, você não pode entregar panfletos na rua. Mas aí na tua cidade pode? Pode ou não pode? Mas aqui é pecado. Tudo isso é verdade relativa. E Deus vai levar em consideração verdade relativa, verdade absoluta. Então existem leis municipais, vereadores, leis estaduais, deputados estaduais, leis federais, deputados federais, senadores, leis nacionais, leis internacionais, ONU, Interpol, OEA, FMI e tantas outras siglas. Tudo isso é o Criador. Isso é muito importante ressaltar, porque Pedro e Paulo estão indo pelo equilíbrio. Não é nem o sujeito igrejado do sistema religioso que acha que tem que só se submeter militarmente aos seus líderes religiosos, líderes políticos, como um tolo, um cabresto, uma viseira, um gado. Mas também não é um desigrejado anarquista que sai por aí dizendo: vamos fazer manifestação e vamos quebrar tudo. Eu não me submeto a esses Illuminatis, esses conspiracionistas. Eles são conspiracionistas, né? Esses conspiradores que querem nos matar com harp, com Bluebeam, querem nos matar, nos matar. E o que tem de esquizofrênico desigrejado por aí com mania de perseguição, estão me perseguindo, os maçons me odeiam, eles querem me matar, eles vão me matar, e vão me matar, e vão me matar. Se tivesse o telefone do Ackel, como tinham antigamente, por favor, Ackel, me proteja, me receba aí em Gramado, que estão querendo me matar. O que tem de doido assim? Porque assistem isso, leem isso, escutam isso o dia todo. Então não é nem desigrejado e nem igrejado. Quem entendeu? É equilíbrio. E por quê? Aí vem a explicação do porquê. Se vocês forem do bem, não serão punidos pela constituição da nação onde vocês estão. E assim não darão motivos para os não cristãos falarem mal de vocês. Essa é a preocupação de Paulo, de Tiago, de Pedro. Para os não cristãos falarem mal de vocês e, consequentemente, falarem mal de Cristo. Essa é a preocupação. Vivam como pessoas livres. Olha só, olha só, olha só. Desigrejados, malucos, sabe? O que tem de desigrejado deslocado na internet. Vivam como pessoas livres. Vocês são livres? Sim, vocês são livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Tá aí, ó. Sejam respeitosos, elegantes e educados. Aí vem um delta de Pedro. Até delta usa Pedro. Até Pedro usa um delta, perdão. Amem os irmãos, temam ao Criador e honrem os governantes. Olha que lindo. Um delta. Até Pedro usa delta. Amem os irmãos, fraternidade. Temam ao Criador e honrem os governantes. Viu que delta? Cristos, que é um delta cristão, um delta crístico, jesuíno. Amem aos irmãos, temam ao Criador e honrem os governantes. Por que eu tenho que respeitar os governantes, as autoridades competentes? Por que eu tenho que respeitar a Constituição do meu estado, do meu país? Por quê? Por causa do louvor. Louvor, isso é louvor, isso é glorificar a Deus. O mundo tem que ver Cristos em você. Funcionários, respeitem os seus patrões, mesmo que eles sejam maus. Igual Paulo ensinou. Mesmo que seja injustiçado, suporte a injustiça. Pois como cristão verdadeiro, você louvará o Criador e suas
consciências estarão em paz e sua consciência estará em paz. Primeiro, se você é do bem, a tua consciência vai te acusar. Hoje mesmo, eu fui cobrar um evangélico que ficou de me pagar R$ 200 aqui em Gramado. E ele me bloqueou, bem como se mudou e não me pagou. Aí eu fiquei pensando, como é que esse cristão evangélico e de uma igreja bem ortodoxa, como é que fica a consciência desse cristão? Que não é o primeiro a me fazer isso. E olha que ele sabia quem eu sou, hein? Como é que fica a consciência desse cristão? Eu não me importo com o dinheiro. Mas e a consciência dele? Mesmo que seja injustiçado, e olha que nós estamos falando aqui, não é de funcionário como hoje, nós estamos falando do tempo da escravidão. Esses dias aqui, até como bem pouco tempo atrás, em alguma parte do mundo ainda existe escravidão. Mesmo que injustiçado, suporte. Por quê? Porque é assim que se louva o Criador e a sua consciência fica em paz. Primeiro, pela consciência, e segundo, porque isso é louvar a Deus. Pois, se um escravo recebe açoites por ter cometido o mal, que crédito positivo diante do Criador há nisso? Sabe o que é que Pedro está ensinando aqui? Matemática de Deus. E o que o Akel sempre ensina, provérbio. Aquilo que não lhe custa, não lhe vale. Você pode escrever isso de novo? Aquilo que não lhe custa, não lhe vale. É o que ele está dizendo aqui. Um funcionário respondeu o seu chefe ou fez alguma mal educação, mau respeito, desobediência, enfrentamento, alguma coisa contra a sua empresa, o seu patrão, seu chefe, seu encarregado. Se ele fez aquele mal, por ter sofrido uma injustiça, ele igualou a dívida com a outra dívida. Está entendendo? Ele anulou. Que crédito ele tem? Aí ele sofre uma punição. E aí ele chora. Eu estou sofrendo uma injustiça. Não, você está sofrendo o mal que você mesmo causou. Foi tua escolha. Em outras palavras, Pedro está querendo dizer o seguinte. Quando você sofre um mal, que é um pagamento do que você fez, isso não é perseguição, isso não é imputado como crédito, isso não é imputado como justiça, isso não é imputado como positivo, isso não tem valor nenhum. Se você está sendo perseguido porque você arrumou essa perseguição, o problema é teu. Aí eu estou sofrendo muito, o meu crivo é grande. Esse crivo é o quê? É injustiça ou é justiça? Porque se for justiça por causa das suas más escolhas, isso não é acreditado diante de Deus. Só é acreditado diante de Deus se for uma injustiça, que é uma dívida. Estão entendendo? Agora, se alguém sofrer por ter feito apenas o bem, esse tem crédito positivo diante do Criador. Pedro, o nosso Supremo Mestre nos deixou exemplo de como sofrer e ser injustiçado por apenas ter feito o bem. Sigam os passos de Cristo, o nosso Messias Supremo. Isaías disse, Isaías 53:9, e aqui prova que Pedro usava Isaías 53 para falar de Jesus, ao contrário do que os judeus fazem hoje, dizendo que Isaías 53 não fala de Jesus. Ele não cometeu nenhum erro, não fez nenhum mal e nunca mentiu. Quando insultava, não revidava. Acabou olho por olho, dente por dente, viu? O sangue de Caim que clama vingança. Você aí do ego, que diz que é cristão, mas quando é insultado, revida. Olha, às vezes o Akel comete uma injustiça com alguém aqui no chat. Eu já cometi injustiças com pessoas pessoalmente. Já cometi injustiças em vários lugares. E as pessoas não entendem por quê. O nome disso é crivo. O nome disso é não. O nome disso é te conhecer. Quer conhecer uma pessoa, diga não para ela. Porque quando a gente insulta um cristão, nós conhecemos se ele é cristão ou não. Todos se dizem cristão, agora insulte.
Jesus foi insultado e não revidava. Agora há pouco aqui, eu mal coloquei meu olho aqui nesse espaço de comunicação social e vi um ali chamando o outro de semi-professor. Olha o ego! Ah, vocês estão diante da verdade e não aprendem. E diz mais, quando sofria, não fazia ameaças. Quer conhecer um cristão? Cristão não revida, escreva aí. Cristão não revida. Cristão não se vinga. Cristão não ameaça. Mas como homem deixou que a justiça seja feita naquele grande dia. Ou seja, era Deus nele. É o Criador encarnado em um homem, uma teofania, uma epifania. Não poderia ele resolver e fazer justiça ali? Mas ele não veio para isso. Não era o tempo. Ele era Jesus, um homem, nascido na Galileia. Está entendendo? Crescido em Nazaré. Ele tinha que vencer aquilo, até o fim. Até o fim. Então ele não revidou ali. Ele não se vingou ali. Ele não ameaçou ali. Mas depois, vocês viram o que aconteceu no microapocalipse. E vocês verão o que vai acontecer no macroapocalipse. Não é que não vai ter justiça. Sofra a injustiça aqui. A justiça deixa para ali. Logo ali. Daqui a pouco. O nosso mal estava no seu corpo sobre o madeiro. Ele fez isso para que morrêssemos com ele. Para que todo o nosso mal morresse ali com ele. Nós fomos curados por suas feridas. Agora ressuscitamos com ele. Para que a nossa vida seja justa. Vocês eram como ovelhas enganadas, sem destino, sem sentido. Mas agora o Supremo Pastor, o pastor dos pastores, o Raboni, o mestre dos mestres, deu sentido, razão e destino para as suas vidas. Iluminare. A pedagogia e didática simples de Kefa Pedro se resume à interpretação da primeira Bíblia como ele fez agora citando Isaías 53, inclusive a metáfora de Cristo como pastor extraída de Isaías 53, portanto fica mais uma vez comprovado que toda a compilação do Novo Testamento é formada, na verdade, por interpretações do Velho Testamento, revelando o que é graça e não, nunca, formando uma nova Bíblia física para canonizá-la. Essas cartas todas falam de graça, mas não são a própria graça. Essas cartas todas falam de graça, mas não são a própria graça. Quem é sábio entendeu. 1 Pedro Kefa Aleph, capítulo 2. Talvez amanhã, capítulos 3, 4 e 5, mesmo assim eu faria uma transmissão direto do novo apartamento, por causa da mudança. Muito trabalho pela frente. Vocês evoluíram com Kefa? Estamos em dezembro, falta muito pouco tempo. Muito pouco tempo para encerrarmos esse trabalho da Bíblia. Eu vou colocar a vinheta de São Paulo para você entender quando é que essa Bíblia vai estar pronta. Mas antes, dizer a você, o altar do terceiro templo já está pronto. Quem viu? Fiquem de olho dia 1º de janeiro. Benjamin Netanyahu, Jair Messias Bolsonaro e Donald Trump. Essa tríade tem muito a nos dizer. E que seja agora. Não é? Vem grande tribulação. Boa noite. A que eu apresento
Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel.